partir de agora, a nossa aula está sendo gravada, o que está nos trazendo um resultado muito grande mesmo. Nós terminamos a nossa aula sexta-feira e eu, depois que terminei, no sábado, editei e coloquei lá na plataforma nossa da Escola Bíblica. E quando eu fui lá olhar, nós tínhamos 80 pessoas que haviam assistido a nossa aula. Então, os resultados têm sido grandiosos. Com certeza, o Eterno vai, a cada dia, nos dando condições de avançarmos. De muitos dos nossos pastores que adquiriram as revistas, infelizmente, poderiam participar, né, desta aula nossa aqui, até porque essa revista foi escrita por mim e levar algumas coisas para as suas salas de aulas, que geralmente é no domingo, diferente da gente aqui. E nós temos muitas pessoas que poderiam estar conosco, infelizmente não estão. Se forem lá no canal e assistirem às aulas, amém. Se não forem, né, infelizmente vão dizer qualquer coisa. Então, tem gente que não lê a revista e no dia da aula vai contar historinha, né, um monte de coisa que eles nessa semana. Então, alguns irmãos que vai dizer que sabe tudo, na verdade não estudou, não pesquisou. A revista é muito raso, nós não vamos conseguir dizer tudo que queríamos na revista dessa, pois nós temos um limite de páginas para escrevermos e geralmente estes limites não nos permitem dizer tudo que nós queríamos e explorarmos muita coisa, primeiro pelo valor e depois porque o professor não consegue aplicar na sala de aula tudo que a gente poderia expor, né? Estar aqui dentro de uma revista dessa para podermos explorar na sala de aula. Nós estamos com a presença do pastor Mateus, um dos pastores que é incluído da nossa revista desde o módulo nós lançamos em 2024. Pegou agora também a quantidade excelente de revistas, foi eu mesmo que fui lá levar em Santana do Ipanema, tanto para ele quanto para o Carlos do Rio. Maravilhado mesmo. Todas as aulas da Escola Bíblica Dominical, eu estou vendo lá eles postando no grupo das revistas as fotos dos irmãos na classe com a revista na mão. Pensa que isso dá um gás a gente, tá? Muito grande, a vontade de levar cada dia. A gente vê o pessoal vocacionando. Aqui na sede, nós não temos a Escola Bíblica presencial. Nossa Escola Bíblica online. Podendo ter um xícara na foto do lado, ter vontade, caneta, papel, aquelas anotações. Eu penso que alguém que vai a uma escola bíblica e não leva uma caneta, não faz anotações, será uma dificuldade depois. Eu sempre analiso que quando o pastor Mateus vem à nossa sala de aula, ele sempre está com caneta, papel. Dizer aos irmãos, gente, esta sala nossa, apesar de ser virtual, mas ela é aberta para que cada um de nós possamos contribuir com a sala de aula, levantar a sua mão aí, tá? Não atropelando ninguém, mas levantar a mão, poder contribuir com a gente, porque isso é muito bom quando você estuda a revista e você traz algo para enriquecer a gente aqui na sala de aula. Isso vai dar um gás. Isso como pastor, esse final está um pouco ruim, não sei se está para todo mundo. Né? Se tiver os irmãos, diz aí para mim poder ver o que está acontecendo para eu melhorar aqui.
Mas é ruim quando vem a sala de aula e não consegue, tá? Ter contribuir e ter um entendimento que os demais consigam avançar com a gente. Se melhorou aí, sinaliza para mim, por favor, tá? Se o senhor estiver bom comigo, deixa ele ruim ainda. Está distorcido. Está ruim ainda. Está distorcido e com eco. Vejam agora se melhorou. Melhorou mais, mas ainda está distorcido ainda. Segura só um pouquinho aí. Você vê o que o Vitor está dizendo, é Daniel? Sou eu, Daniel. Fala aí, Daniel. Está distorcido o áudio do senhor, está dando interferência. Vejam, por favor. Melhorou agora? Agora sim, a voz está melhor. Qualquer coisa a gente vai alinhando aqui. Bom, como eu disse para os irmãos, a gente precisa fazer valer, vir para a sala de aula disposto a contribuir uns com os outros e durante a aula você tem a permissão de levantar a mão e nos ajudar. Como eu disse no início, esta aula vai ao ar toda sexta-feira, 19h30. A gente aqui na sede não tem a nossa aula presencial, nossa aula é online, o que está, graças a Deus, muita gente alcançando aí, podendo fazer as aulas de casa e a gente avançarmos. Esse assunto de hoje, além de ter uma profundidade muito grande, além de uma profundidade bíblica, tem uma profundidade teológica e tem uma profundidade jurídica, tá? Essa lição de hoje está dividida em 3 pontos positivos e dividida em 4 explicações em 4 pontos diferentes. Então, nós teremos duas professoras hoje, que é a Cacilda, Luana, e eu vou estar fechando esta aula depois. Nós temos 3 capítulos, mas durante a aula os irmãos podem levantar a mão e a gente ir dividindo ideias aqui. Não leve para casa, se você pode contribuir, se você pode somar com a gente, tá? Quem estiver ensinando vai dar uma paradinha para que a pessoa faça uma colocação e a gente vai para uma discussão para trabalharmos esse assunto que é a redenção. Então, hoje é a lição de número 3. O tema é a redenção em Cristo. O texto áureo está em João, capítulo 3, verso 16. Esse é o texto áureo da Bíblia, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. A verdade prática diz o seguinte: a obra redentora de Jesus Cristo na cruz oferece a todo ser humano a oportunidade de reconciliação com Deus, transformando o seu destino eterno. As leituras diárias, e algo maravilhoso aí, hoje eu passei uma parte da tarde lendo, pesquisando essa revista de hoje, muito boa, mas a nossa leitura em classe, como os irmãos já sabem, nós não utilizamos a leitura em classe na revista. Eu sempre falo isso aqui porque tem alguns irmãos que questionaram,
porque não tem a leitura em classe na revista. Nós não usamos a revista para ter a leitura em classe pelo fato de que nós queremos que os irmãos continuem com a Bíblia na mão. Então, por isso, a gente não quer perder essa essência. Então, portanto, nós vamos ler 2 livros, que é o Evangelho de João, no capítulo de número 3, versos 16 e o verso 17, a nossa leitura em classe, e depois a carta de Paulo aos Romanos, capítulo 3, do verso 21 ao verso de número 26. Romanos, capítulo 3. E João, capítulo 3, 16 e 17. Eu vou ler o primeiro, e pela ordem os irmãos lerão os demais versos. João são 2 versos, e para ficar aqui organizado, eu vou ler João 3, 16, e o pastor Vitor leu o verso 17. Os irmãos já seguram em Romanos, capítulo 3, do verso 21 ao verso 26. Eu vou ler João 3,16 e pastor Vitor João 3,17, e vocês já pegam Romanos. João 3,16, está no texto áureo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Pastor Vitor, verso 17. Vitor, verso 17. Pastor Mateus, abra o microfone, Mateus. Toca embaixo, abra aí e lê o verso 17 de João 3,16. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Ok? Romanos, capítulo 3, verso 21. Quem pode ler o verso 21 de Romanos? Entretanto, Roberta. nesses últimos tempos, se manifestou uma justiça proveniente de Deus, independente da lei, mas da qual testemunham a lei e os profetas. Amém? Alguém leu o verso 22? Isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença. Verso 23. Porque todos pecaram e destitutivo estão da glória de Deus. Verso 24. Destituídos. Pastora Gilma leu o verso 23. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Verso 25. Ao qual Deus propôs para propiação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus. Verso 26. Para a demonstração da sua justiça nesse tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Pronto, Senhor, nós te damos graças pela tua palavra ora lida, que a mesma encontre em nós lugar para repousar esta noite. Utiliza estas filhas que vão ministrar a tua palavra, fala conosco, cada aluno nesta sala, que seja instrumento para nos ajudar, Senhor, na compreensão da tua palavra, que as pessoas que vão ouvir depois dessa aula gravada possa também ser direcionado e tocado por nós, que vamos ministrar esta aula, a fim de que teu nome em nós seja glorificado. Amém? Missionária Cacilda pode fazer a abertura da lição. Eita, Jesus. A paz do Senhor, irmãos. Glória a Jesus.
Vamos lá, né? Vamos dar início nessa aula. Os irmãos estão me ouvindo? Tá, né? Glória a Deus. É um privilégio para nós podermos nos reunir, mesmo em nossas casas, mas para a gente é uma grande honra para nós poder estar participando de uma aula desse nível. Confesso que dá vontade de correr, dá vontade de fugir desse momento aqui. Mas, mesmo com essa vontade, mas eu não posso. Não posso fugir dessa responsabilidade, não posso fugir desse momento, desse chamado. Então, eu tenho que enfrentar o desafio, né? E eu sou aluna, eu sempre digo, os irmãos que me acompanham aqui na igreja, nesse momento de aula, eu sempre digo que eu sou aluna e estou aqui para aprender, né? E o meu objetivo é estar sempre aprendendo, junto com os nossos pastores, nossos professores, mas estou aqui nessa caminhada. E como eu sei que aqui a gente tem um tempinho, até parece que até menor do que quando a aula é presencial, e então eu vou, na minha fala, eu vou dar uma diminuída, porque eu quero ouvir os irmãos. E a nossa aula aqui, o nosso assunto é o amor. A gente vai falar do amor. O amor de Deus, né? O amor de Jesus Cristo. O amor de Deus ou o amor de Jesus Cristo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho para nos salvar. E aí eu pergunto, quem amou primeiro? Foi Deus que mandou ou Jesus que veio? É uma pergunta que surge em nossas mentes quando a gente lê o texto, porque Deus amou o mundo e enviou o seu único filho. E aí a gente se pergunta, Jesus é que veio, por que não Deus? Não foi Deus que amou? Deus que amou. Por que que mandou o filho no lugar? Ao invés dele vir. Mas aí quando a gente para observar, quando a gente vai no texto da Bíblia e quando a gente lê e estuda, e aí a gente se depara que Deus e Jesus e o Espírito Santo é um só. E aí está aí a resposta. Porque Deus não veio, mandou Jesus em seu lugar. E aí, quando a gente vai ver os dois, é uma só pessoa. E aí, Deus amou o mundo e mandou Jesus. E aí, aí a gente volta e se pergunta: nós, hoje, se Deus pedir para a gente o nosso filho em sacrifício, igual ele fez lá com Isaac, ele pediu Isaac em sacrifício. Aí a gente se depara
com esse amor. Se Deus pedir para uma mãe, ó, o que é o amor. Se Deus pedir para uma mãe que lhe dê o seu filho, ela pode ter 4 filhos, 5 filhos. Mas se Deus pedir para ela, dizer assim, olha, vou levar esse seu filho aqui, eu quero esse. Esse daqui lhe dá muito trabalho, esse daqui lhe responde, esse daqui é mal criado, eu quero esse. Essa mãe vai ter essa coragem de dar? Ela vai ter coragem de abrir mão, por mais que o filho seja desse jeito, mas ela não vai abrir mão, porque o amor de uma mãe fala mais alto. E o amor de um pai também. Ana Cacilda, parece que o Thelma quer falar alguma coisa, levantou a mão aí. Pai, Senhor, irmã. A paz do É Senhor. porque às vezes a gente fala alguma coisa e como eu posso dizer? E a gente vai discorrendo sobre o assunto e os irmãos ficam com uma grande interrogação. Embora eu saiba que Cacilda sabe o que eu vou dizer. Mas assim, para não ficar uma confusão na cabeça dos irmãos, e a aula está sendo gravada. Cacilda explicou, né, que Deus, Pai, Jesus, o Espírito Santo é uma pessoa. Mas é um único Deus. E porque eles vivem em unidade de pensamento. Porém, eles são 3 pessoas diferentes. O Pai, né, já está dizendo que é o Deus Pai, é o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. Então, são 3 pessoas diferentes, porém, eles são considerados um único Deus, porque eles vivem em unidade de pensamento. E Jesus demonstrou isso em exemplo, mostrando que, como Cacilda falou aí, quem amou primeiro, né? Deus Pai ou Jesus? Só que Jesus ele veio cumprir o plano de salvação que o Pai idealizou, mostrando que ele, Jesus, vive em unidade com o seu Pai. E eu gosto muito de retratar, mostrando que às vezes as pessoas dão uma certa confusão, porque é um pouquinho difícil, mas representar Deus, a gente pode mostrar uma mão. Existe só, se a gente mostrar a nossa mão, vai ter apenas uma mão, porém 5 dedos. Então a gente vai ver que vai ter um único Deus, mas 3 pessoas. Então é o Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. É só essa partezinha aí. Mas tá ótimo, fica Cacilda, Deus te abençoe. Amém, pastora. Bom, concluindo meu raciocínio, então, assim, como a pastora, ela explicou aí essa parte, que até ela já me ajudou, já me adiantou, eu nem vou repetir, que ela já me deu essa ajuda aí, muito boa fala. Então, assim, o amor de Deus para nossas vidas é muito grande. E, de uma certa forma, em alguns momentos das nossas vidas, a gente acaba não dando um certo valor a esse amor que o Senhor, assim, tem depositado para nós. A gente, em alguns momentos, às vezes, até quando Deus pede para a gente determinada coisa, tipo assim, às vezes Deus pede para que a gente renuncie, né? Que a gente venha renunciar a alguma coisa que esteja, assim, nos prejudicando, mas a gente não tem essa coragem de renunciar e acaba se deixando levar, né? Mas pare que Deus,
ele teve um amor imenso. Ele teve um amor imenso pela a obra dele, pela criação dele, porque nós somos sua criação. Então, quando ele viu, quando ele percebeu que a criação que ele fez estava se corrompendo e que iria se perder, então ele foi lá e enviou seu filho, né, seu único filho, para que viesse para nos salvar. Morrer por nós, pagar o preço por amor a mim e a você. E às vezes a gente acaba não valorizando esse tamanho sacrifício que foi feito por nós. Então, como eu falei no início, eu não vou me prolongar, porque eu quero ouvir os irmãos, tem mais professores aí, e eu quero ouvir os irmãos, então eu vou passar a minha oportunidade para os demais aí. Eu agradeço a oportunidade. Amém, Cacilda. Deus abençoe. Amém. Eu estou vendo aí que o pastor Vitor está tendo dificuldade com a pastora Luana, com a internet lá. Então eu vou ter que segurar aí, como diz o povo, a peteca, viu, Cacilda? Mas, gente, é uma lição maravilhosa. Deus abençoe, Cacilda. É uma lição maravilhosa mesmo, com muita coisa boa. E quem leu a revista, né, quem está faltando aí, ainda tem revista aqui com a gente. Mas eu vou começar do texto áureo, né? A Cacilda já falou aí desse amor imensurável de Deus por nós, pela criação. E o texto diz que Deus amou o mundo de tal maneira... Obrigado, Roberto, eu vi sua mensagem lá. Eu consegui ler também, que eles estão com dificuldade com a internet. Deus amou o mundo de tal maneira. Esta palavra tal é uma palavra que não tem tradução. Não há explicação para dizer o que... Nós não teremos condições de medir. Essa palavra está relacionada a tamanho, tá? A quantidade. Então, Deus, querendo dizer o quanto isso era para ele importante, e esse valor da entrega do filho, então ele vai usar, né, esta expressão. João, ele vai dizer, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Então, isso aqui é algo para todo e qualquer estudioso da Bíblia, teólogo, ir atrás, que, na verdade, é algo que a gente não consegue explicar o tamanho desse amor que Deus decidiu dar o seu filho por nós. Então, nós olhando aqui, esta palavra ela só aparece 2 vezes na Bíblia. Então, ela aparece em Malaquias, né, onde vai tratar do dízimo. Deus vai dizer, né, se eu não vos abrir as portas dos céus de maneira tal. Então, depois aqui para esta parte do que nós lemos em João. E nós vamos encontrar aqui o amor, como Cacilda já disse, de Deus pela raça humana. Pela raça humana. E quando nós olhamos
do ponto de vista bíblico, nós vamos encontrar que o amor que Deus está falando aqui para nós não é um amor de pai para filho, não é um amor de pai para filho. Então, o amor de pai para filho, em grego, é filha, né? Escrito com per, né? Amor filhos, que quer dizer amor fraternal. Então, esse amor fraternal está ligado à amizade entre pessoas. Isso é um sentimento que o pai, a mãe tem pelos filhos, amor filhos. E que do grego, isso está ligado à lealdade, né? Um pai ser leal ao filho, o filho ser leal ao pai, e então está relacionado à finalidade com que o pai, né, vai defender o filho a ponto de romper aí algumas coisas. Depois nós temos um outro amor, também estudando a Bíblia e este texto de João, capítulo 3, verso 16, nós ainda temos aí ainda o amor estrógenes, né? O amor estrógenes, que é um amor também pelos familiares, é um amor entre família, Então, ou seja, um amor entre pessoas próximas, alguém próximo. E esse amor aí que está ligado a pessoas próximas também não é um amor que Cristo ou que Deus fala aí, que o apóstolo João fala em relação à questão deste amor que Deus vai justamente falar para o homem. Então, nós percebemos que o amor aqui é um amor por família, amor por amigos, amor por pessoas. Então, este amor também não é o amor de João. E o Evangelho de João, ele vai começar justamente falando desse amor de Deus pelos seres humanos. Nós temos um outro tipo de amor, que é o amor eros, que é o amor entre casais, é um amor entre marido e mulher, amor entre amantes. Então, alguém conhece o outro e aí ele já começa dizendo eu te amo, numa noite que passam juntos, e no dia seguinte cada um tomar seu rumo, e aquele amor ficou por ali mesmo, e depois ninguém se vê mais. Então, na verdade, nós entendemos que esse amor também não está ligado ao amor de Deus. E o amor que nós estamos falando aqui agora à noite é o amor ágape, né? O amor ágape. Este amor ágape que João está falando, ele está em 1 Corinto, capítulo 1, aliás, 1 Corinto, capítulo 13, né? 1 Corinto, capítulo 13. Então, é o amor do qual João está dizendo aqui para nós. Então, 1 Corinto, capítulo 13, vocês vão ver justamente a seguinte expressão, a suprema excelência do amor. Então, este amor de João 3,16 está explicado em 1 Corinto, capítulo 13. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como o metal que soa ou como o sino que tine. E ainda que eu tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O amor é sofredor, é benigno,
o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha, mas havendo profecias, serão aniquiladas, havendo línguas, cessarão, havendo ciência, desaparecerão. Então, aqui está o amor representado, e é esse amor que nós precisamos estudar aqui, que é do ponto de partida onde a missionária Cacilda falou. Então, esse amor que está dentro de 1 Coríntios, capítulo 13, é um amor como justiça, é um amor como paciência, é um amor como bondade, que não busca interesses próprios. Então, o texto diz que tudo suporta, tudo espera, né? Então, importante não é a gente fazer alguma coisa para sermos vistos. Então, o amor não é para que você faça algo para alguém, para você ser visto pelas pessoas. Você faz e você precisa lembrar que você precisa desaparecer, porque Cristo vai se encarregar de aparecer em você. Então, Deus nos amou de um modo infinito. E o texto diz que esse amor ainda é incondicional. Então, Deus não colocou condição, tá, para que ele entregasse o seu filho por nós. Não colocou condição para o homem. Por isso, o homem tem livre-arbítrio para escolher. Tá? Se ele for inteligente, ele vai escolher estar com Cristo. Então, nós podemos ver alguns exemplos deste amor, né, de Deus por nós. O primeiro está em João 3,16, onde nós lemos, e depois uma outra referência que eu quero compartilhar com vocês também, que é Romanos, capítulo 5, e o verso de número 8. Diz assim, mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, Cristo morreu por nós ainda éramos pecadores. Isso é importante os irmãos pararem para pensar, tá? Que o amor de Cristo por nós não foi porque nós já éramos santos, não. Não foi porque nós já estávamos bem espiritualmente. O amor de Deus por nós, a entrega de Jesus por nós ainda éramos pecadores. Então, Romanos, capítulo 5 e o verso 8, vai dizer justamente isso para nós. Então, nós precisamos entender que, do ponto de vista bíblico, nenhum desses tipos de amores são comparados a esse amor que a Bíblia chama de amor ágape. Então, o amor eros, que eu já disse para vocês que é o amor romântico entre homem e mulheres, tá? Nós temos aí o amor estrógenes, que é o amor entre famílias, parentes, pessoas próximas. Nós temos o amor filios, né, que é o amor fraternal entre irmãos. Então, nós precisamos entender que esse amor, nenhum deles está ligado, tá, ao que Cristo veio fazer por nós. Então, esse amor que está ligado à família, está ligado a parentes próximos, né? Nada disso aí que a Cacilda falou, e bem aplicado, nenhuma mãe, nenhum pai pegaria o seu filho para entregar, por pior que ele fosse, não teria essa coragem de dizer assim, morra lá para o fulano. Não teria. Então, Deus fez isso por amor a nós. Então, esse é um ponto da nossa lição. Tá? A outra coisa que nós temos no texto áureo ainda é a questão de que Cristo
é o seu filho unigênito. Unigênitos. A palavra unigênito aqui é único. Então, Jesus era o seu único filho. E mesmo sendo único, tá? O próprio Senhor, ele vai, né, dar esse único filho que ele teve, por amor a nós, e independente de qualquer coisa, o Senhor vai lá fazer essa entrega. Então, nós vamos para a nossa revista. Diz assim, o amor redentor de Deus manifestado em Cristo, é o primeiro ponto da nossa revista. O amor redentor. Nós já estamos aí com alguns pastores de campo conosco, pastor Carlos Júnior, como já citei, pastor Mateus. Nós estamos com a irmã Elzimar Arantes, que é lá da igreja de Humildes, pastora Gilma, com os irmãos de Humildes, aqui da sede pastor Jasson, irmã Júlia Ferreira, Deus abençoe, eu vi que lá na igreja o pessoal estava lá numa arrumação. Está conosco a missionária Luziene, missionária Cacilda, pastora Thelma, irmã Pereira Silva, pastor Tilso, pastor nosso lá de Subaúma, irmã Vanessa Raquel, lá da igreja nossa em Santa Cruz do Capibaribe, pastora Rita Maria, pastora nossa de Entre Rios, veio aqui essa semana buscar a revista dela. Deus abençoe Rita, irmã Roberta, que é daqui da nossa sede, Tayane também, lá de Subaúma, Deus abençoe, e também pastora Viviane, diácono Daniel e o Emerson, que é daqui da sede, estão também acompanhando a nossa revista. Gente, aqui diz o seguinte, o texto de João 3,16 é conhecido como coração do Evangelho. Ele revela o plano redentor de Deus, motivado pelo seu amor incondicional por toda a humanidade. Deus não esperou que o homem tomasse a iniciativa, mas ele mesmo providenciou a solução para o problema do pecado ao enviar seu filho para ser o salvador do mundo. Então, olha só, Deus não esperou iniciativa, isso é importante. Deus não esperou que o homem tivesse a iniciativa de ir buscar este plano redentor para que fosse lá e dissesse, Deus, nós precisamos de que o Senhor mande alguém para vir nos redimir e tal. Deus não esperou isso, e até eu acho que o homem não faria isso, mas Deus decidiu, né, através do plano da salvação, Deus decidiu trazer para nós esta condição de religar. Falei isso na semana passada, na aula passada. Jesus veio com o propósito de religar o homem a Deus, porque o homem pecou, e Paulo diz isso em Romanos, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, né? Ficou destituído da glória de Deus. Então, o homem peca e ele fica afastado de Deus. O pecado, a Bíblia diz que traz divisão entre o homem e Deus. Então, o pecado afastou esse homem de Deus. Então, o homem que era próximo de Deus, que Deus vinha todos os dias, que tinha uma conversa com o homem, o pecado acabou afastando esse homem de Deus, e o homem, naturalmente, quando é expulso do Jardim do Éden, ele não tem mais essa oportunidade de estar sempre que fosse durante a viração do dia, tendo essa oportunidade de sentar para conversar, para bater como a gente diz hoje, para bater um papo com Deus. Então o homem perdeu este momento de estar nesta conversa boa com Deus. Então o pecado ele afasta, o pecado ele escraviza, o pecado ele afasta o homem de Deus. Então nós precisamos entender que o que nós lemos na revista é que tudo que Deus fez para o homem, ele fez incondicionalmente, tá? Então, não houve uma condição para a humanidade. Deus não colocou uma condição para que o homem lhe seguisse, fizesse a sua vontade. Deus enviou seu filho, mesmo com o propósito de redenção, tá? Redenção. Então,
nós vamos aqui ao que diz do ponto de vista teológico, diz assim, o amor de Deus é universal, tá? E, além de ser universal, ele é incondicional, alcançando todas as pessoas. A iniciativa de Deus em enviar Jesus revela sua graça e misericórdia em Romanos 5:8, que onde eu li. Paulo nos lembra que Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Isso destaca que o sacrifício de Cristo não foi uma resposta ao merecimento humano, mas à necessidade da redenção. Então, nós não somos salvos por merecimento. Nós somos salvos pela graça. Então, aqui está uma das maiores doutrinas do cristianismo. A doutrina da redenção. E aqui nessa lição nós temos duas doutrinas. Doutrina da redenção e doutrina do pecado. Quando você vai estudar teologia, a doutrina do pecado é a martiologia, ciência que estuda o pecado. Quando você vai para o campo teológico para estudar esta matéria da salvação, é soteriologia. A palavra sotério, tá? Está ligada à salvação. Logia ligada à ciência. Então, nós aqui temos duas matérias importantes, uma ligada à outra. A doutrina da salvação surge justamente pelo pecado. Então, esta ciência que será estudada por nós agora à noite, que é um pouquinho da doutrina do pecado e um pouco maior da doutrina da salvação, nós precisamos entender alguns pontos porque Deus enviou o seu Filho por nós. Aqui embaixo diz a implicação ministerial. O ministério deve sempre ressaltar o amor de Deus como ponto central da mensagem redentora. Então, o amor de Deus por nós deve ser o ápice, tá, desse plano da salvação para a humanidade. Então, Cristo fez por amor. Aliás, Deus fez por amor, enviando seu Filho, e Jesus, claro, veio por amor à humanidade, e ele se entregou a esta humanidade justamente para que o plano da salvação fosse cumprido. Então, quando a gente fala, né, que Cristo veio sabendo do processo que ele ia ter que fazer por nós. Cristo sabia que o homem precisava ser religado, o homem precisava voltar, né, ter a comunhão com Deus, porque isso foi quebrado justamente na queda. Então, quando o homem cai, ele acaba fechando algumas portas. Então, nós precisamos entender que Cristo veio para este plano. Então, ele veio por amor, né? Deus entregou seu Filho por amor a nós. Embaixo diz um pouquinho, diz mais embaixo, um exemplo concreto seria um líder ou pastor que, ao aconselhar alguém que sente que não é digno de perdão, reforça que o amor de Deus transcende nossa condição de pecado. Essa verdade deve ser compartilhada com todos, especialmente aqueles que se sentem distantes de Deus. Então, nós vamos ouvir isso. Pessoas dizem assim, eu não sou digno, eu não vou para a igreja porque eu já pequei muito, eu acho que Deus não me perdoa, eu acho que nós já ouvimos essa expressão de muita gente, de dizer que não é digno de estar na igreja porque já aprontou demais, já fez muita coisa, mas o amor de Deus transcende tudo isso aí. Então, ainda que alguém não se sinta merecedor da salvação, o plano de Deus, ele é universal, é para todos os homens, para todas as pessoas, independente da crença, da raça, da condição social. A salvação vem para alcançar todos os homens. Depois, a aplicação pessoal. Reflita sobre o amor incondicional de Deus por você. Aí aqui tem um ponto, na verdade, mesmo antes de você reconhecer suas falhas ou pedir ajuda, Deus já havia providenciado uma solução por meio de Jesus. Confie nesse amor e lembre-se de que, independente das circunstâncias, Deus sempre oferece redenção e restauração em Cristo. Quando a gente fala disso aqui, né, e tem alguns pontos fortes aqui na revista, e claro que eu não tive condições de expor tudo que a doutrina pede, que parece que, lendo,
sem conhecer que a salvação ela é condicionada, Cristo veio sem condição nenhuma para salvar o homem, tá? Para se entregar pelo homem. Mas a salvação, ela tem condição, tá? Para nos mantermos diante de Deus, existem condições. Poderia alguém me fazer uma pergunta, pastor, alguém pode perder a salvação? Claro, claro que pode. Se não perdesse, não havia um texto na Bíblia dizendo assim, aquele que perder a sua vida por amor de mim, salvá-la. E aquele que não perder a sua vida por amor de mim, a Bíblia vai dizer que já perdeu absolutamente tudo. Então, a entrega, né? A entrega. Então, há condição de perder, sim. Por quê? Se não tivesse, existem vários textos na Bíblia. Aquele que perseverar até o fim, isso é condição, tá? Será salvo. Aquele que se manter fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida, condição. Então, existe condições para salvação. Então, do ponto de vista bíblico aqui, nós precisamos confiar no amor de Deus, porque Deus está disposto a salvar o homem por mais pecador que ele seja, por mais pecado que ele haja cometido. Cristo está com as mãos estendidas e todo momento lá disposto a receber esse homem, depois de um ato de pecado, ele reconhecer que a misericórdia, o favor de Deus, né, que Deus pode mudar a vida dele, se rendeu, pediu perdão. Deus está lá para perdoar esse homem, independente do que ele tenha cometido, do que ele tenha feito. Então, a justiça de Deus, a letra B, Cristo satisfaz a justiça divina. Romanos 3, de 21 a 26, onde nós lemos. Deus é justo e, por isso, não pode ignorar o pecado, tá? Então, Deus não pode ignorar o pecado. Não é porque alguém peca, que ele pede perdão e está resolvido o problema, ele continua numa vida de pecado. Se não fosse assim, Jesus não olhava para aquela mulher adúltera e dizia assim, ó, cadê os teus acusadores? Ela diz, ninguém. Jesus diz assim, então vá e não peques mais. Ou seja, Jesus quis dizer para a mulher o seguinte, olha, você foi pega no ato de adultério e, para a tua sorte, né, se fosse hoje, seria assim, para a tua sorte eu estou aqui, tá? Mas, se você continuar numa vida dessa de pecado, em outra situação que te pegarem, tu não vai nem ter aqui não, para resolver o teu problema. Então, olha, tu tá tendo a oportunidade de ir em paz, viver a tua vida, porque tu ia agora morrer apedrejada, agora não cometa mais pecado, não peques mais. Então, Cristo não está aqui dizendo para o homem que o homem reconhecendo Cristo como Salvador, ele terá direito de ficar pecando o tempo todo, toda hora pedindo perdão, tá? Então, não é isso que a Bíblia diz. Alguém aí defende uma doutrina que uma vez, tá, aceitando o Evangelho, você já está salvo, e uma vez salvo, salvo para sempre. Não existe isso não, tá? Salvação é condição, existe condição de salvação. Respeito, tá? Quem pensa assim, porque é o que aprenderam, a doutrina deles é dessa forma, mas nós entendemos que, à luz da Bíblia, salvação é condicionada. Então, a parte mais na frente diz um pouquinho, tá? Cristo pagou o preço pelos nossos pecados, de forma que Deus pudesse perdoar sem comprometer sua santidade. A cruz é o lugar onde o amor e a justiça de Deus se encontram. Então, se encontra amor e justiça. Cristo, quando ele vem, e o texto de Paulo aos Romanos diz que ele tornou-se pecador, tá? Vamos ler isso aqui, tem um texto que diz isso, acho que está Gálatas capítulo 3, verso 13 e 14. Inclusive, foi uma leitura da semana. Gálatas, capítulo 3, verso 13 e o verso 14. Nós vamos ler, tá, para clarear aquilo que a gente está lendo aqui. Gálatas 3, 13 e 14. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Então, Cristo não teve pecado
Cristo não pecou se tornando maldito, se tornando pecado. Ele não se tornou pecador, tá? Se tornar pecador é uma coisa, se tornar pecado é outra, tá? Então, Cristo se fez, tá? Pecado por nós. E ele se tornou maldito, por quê? Porque todo homem que era pendurado em uma cruz era tido como maldito. Só ia para a cruz alguém que fosse tido como maldito. Então, não tinha direito de ser sepultado, tinha que ficar lá para os animais comer os olhos, o pessoal jogava sal. Existe uma série de coisas, quem já estudou sobre a cruz sabe disso. Então, para a cruz, só ia alguém que havia cometido um delito muito grande. Então, era alguém mesmo que a sociedade tinha como maldito para ir à cruz. Então, por isso que Cristo ele se tornou maldito. Porém, isso não fere a santidade de Cristo. Porque alguém pode dizer, não, Jesus pecou. Alguém já disse por aí que Jesus era amante de Maria. Nós já ouvimos uma série de aberrações e que Jesus teve um caso com Maria e uma série de coisas. Mas Cristo, ele não cometeu pecado. Cristo não cometeu pecado. Cristo não cometeu erros. Ele veio para resgatar o homem da sua prática, das suas práticas, da sua velha vida, né, da sua vã maneira de viver. Cristo veio para restaurar esse homem. E nós temos aqui na profundidade teológica o seguinte: conceito de propiciação, mencionada em Romanos capítulo 3, verso 25. É central para entendermos a justiça de Deus. Jesus não apenas morreu por nós, mas ele se tornou pecado por nós. 1 de Corinto, capítulo de número, 2 Coríntios, capítulo de número 5, e o verso 21. 2 Coríntios, capítulo 5, verso 21. Diz assim, ó: aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feito justiça de Deus. Aquele que não conheceu o pecado. Então, Cristo não pecou se fazendo, tá, pecado por nós. Ele se fez pecado, tá? Ele carregou o nosso fardo, tudo aquilo que era nosso, que era para a gente fazer, Jesus veio e fez por nós. Mas isso não significa de que ele se tornou pecador, tá? Ele se fez pecado, mas não se tornou pecador. Assim, Jesus satisfaz a exigência da justiça, tá? Por quê? Jesus satisfaz Jesus satisfaz a exigência da justiça divina, permitindo que fôssemos declarados justos diante de Deus. Eu já falei isso aqui na igreja outro dia, tá? Esta doutrina da salvação, se a gente olhar à luz da Bíblia, o que Jesus faz é, nós seres humanos havíamos pecado, nós tínhamos uma sentença, tá? Nós estávamos sentenciados já, para nós não havia jeito, e aí eu até fiz uma ilustração, e a maioria dos estudiosos da Bíblia fazem essa ilustração, é como se fosse alguém que tivesse cometido vários delitos, e agora ele teria que responder isso diante da lei. Marilene falou alguma coisa aí? Quer falar alguma coisa, Marilene? Não? Ok. Então, voltar aqui. O homem, ele cometeu vários delitos e, naturalmente, ele teria que responder isso de maneira judicial. Quando o juiz pega alguém que cometeu vários delitos e que a sua ficha criminal é uma ficha grande, então, a tendência é sentenciar essa pessoa, mandar para o presídio, dependendo do país, tem uma pena de morte. A pessoa vai ser, né, executado. Então, o homem era para, na ótica jurídica, passar por esta execução. Então, o fato aqui de estarmos com esta graça, que é a favor e merecido, e nós vamos ver que a lição também fala sobre a fé, a justificação.
Então, eu dei uma aula para o pessoal da turma do básico, o que é justificação. Justificação é alguém que está sentado na cadeira de réu ali para ser sentenciado à morte e, de repente, naquele auditório ali lotado de pessoas para assistir àquela execução, alguém, sabendo que aquela pessoa vai ser executado, levanta, dá um grito e diz assim, eu quero ocupar o lugar dele. E aí, a lei, né, o que se via na lei antiga era o seguinte, que para esta pessoa que gritou, que queria assumir o lugar, ele teria, né, o juiz teria que aceitar aquela pessoa, né? Então, aquela pessoa que gritava vinha até a frente, dizendo, eu quero morrer no lugar dele. Aí o juiz parava e dizia, eu aceito. E agora, quando o juiz dizia, eu aceito, todos sabiam que aquela pessoa era agora examinado, a sua ficha criminal era olhada, se ele não tivesse cometido nenhum delito, a sua ficha, que era uma ficha limpa, sem crime algum, e aquela pessoa que estava ali sentada para ser executado, aquela pessoa levantava e aquela pessoa que gritou dizendo que queria ocupar o lugar, que não tinha nada na sua ficha criminal, agora ele sentava no lugar do réu. E a ficha criminal do réu, que estava sentado anteriormente, passava para aquela pessoa e agora ele assumia a culpa, assumia o crime daquela pessoa sem ter cometido nada. Por isso que Cristo não cometeu pecado, ele se fez pecador. Esta é a explicação, tá? Então, ele não cometeu pecado, mas ele assumiu, tá? Como se fosse ele que tivesse feito, sem fazer. Então, aqui a chave do que Cristo... Isso é grandioso demais, irmão. Do que Cristo fez por nós. Então, nós éramos que estávamos sentados nessa cadeira de réu, para sermos sentenciados, e quando a sentença ia descer, Jesus disse, eu vou no lugar dele. Como Deus tinha que aceitar, aí Cristo aceita essa entrega de Cristo para vir. Cacilda perguntou aí, quem amou primeiro? Né? Há um grito no céu. Está lá em Apocalipse, o grito é o seguinte, quem é digno de abrir o livro e desatar os seus 7 selos? E aí diz que não houve ninguém que dissesse nada, e 30 minutos de silêncio, Apocalipse capítulo 8, aí Cristo levanta e diz assim, eu vou. Quando Cristo diz eu vou, Deus permite, tá? Como se um juiz, juridicamente, permitisse. Aí Cristo vem agora se entregar por nós, passar, né, por todo esse processo que nós deveríamos passar. Bem-vinda, pastora Ana, está entre a gente. Cristo veio e se entregou ali por nós e assumiu a nossa culpa, sem ter cometido pecado. Por isso que ele se fez pecador. Ele se fez injusto, sem cometer justiça. Se fez pecado, sem cometer pecado. Então, esta é a explicação jurídica. Então, o que acontecia agora? Aquela ficha criminal passava para aquela pessoa que não tinha nada, que não devia nada, e o camarada que estava com a ficha que não tinha mais tamanho, que ia morrer, agora levantava com a ficha limpa, sem nada. É o que nós hoje temos. Nós temos essa ficha limpa porque Cristo veio e assumiu a minha e a sua culpa. Então, a culpabilidade que nós tínhamos, Cristo assumiu. Então, por mais que nós fizéssemos aí uma série de coisas, ainda não era o suficiente para pagarmos o que Cristo fez por nós. Aí Cristo foi para o madeiro. Cristo se fez maldito. Tá? Então, ele subiu nesse madeiro por nós. Mas Cristo não cometeu pecado. Então, Jesus ele vai satisfazer as exigências jurídicas, tá, da justiça divina. Então, ele permite agora que todos nós fôssemos justificados diante de Deus. O que é justificado? Limpo, tá? Sem pecado, sem problema nenhum, salvação garantida. Nós somos resgatados, nós somos tirados de um poço que nós jamais poderíamos ter saído. Então, Cristo veio para remir, ele é remidor dos nossos pecados. Daqui agora, aparece a palavra, né? Nós já vimos aí que aparece a palavra remido, né? O remidor, o redentor, tá? O remissão, tá? Cristo veio para
fazer justamente a remissão de nossos pecados. Nós precisamos entender isso. Pastor, o que é remissão? Tem aproximadamente aí 4 explicações para nós entendermos o que é isso. Tá? Redenção é o que Cristo veio fazer por nós. Ele veio para um processo de redenção da humanidade. Então, redenção significa libertação, significa reabilitação, significa reparo e significa salvação. Ó, redenção significa libertação, significa reabilitação. O homem estava caído e Cristo veio e ele vai reabilitar, religar. Então, significa reparo. Então, tudo aquilo que havia, que tinha problema entre nós, Cristo vem e faz um reparo. Ele ajeita tudo, deixa tudo prontinho e ele vem agora para salvar. Então, redenção é o ato de adquirir de novo, tá? Adquirir de novo o que, pastor? O direito. O direito que nós não tínhamos mais, que nós havíamos perdido. Cristo vem para justamente fazer com que esse homem tenha o direito novamente. Então, este homem tem um direito e a salvação, a redenção, vem para que nós tenhamos esse direito. Direito de quê? Direito de resgate, tá? Então, Cristo veio para resgatar. A Bíblia, né, vem mostrar para nós que Cristo vem e ele faz todo um processo para que esse homem se chegue a ele. Então, no sentido figurado, redenção é o auxílio de recurso capaz de livrar alguém que está numa condição bem complicada. Então, isso está ligado a salvar alguém numa situação que todos olhavam assim e diziam, não tem jeito, né? Tá numa situação complicada. Então, este é o significado de redenção do ponto de vista comum. Pastor Mateus levantou a mão. Pode falar, Pastor Mateus. A paz do Senhor Jesus para todos. E eu gostei muito, pastor, dessa... Como eu entrei aqui no redenção e o redentor, né? Porque é o livramento de alguma forma de escravidão com base no pagamento de um preço por um redentor. Então, a redenção é o livramento, de alguma forma, de escravidão com base no pagamento por preço por um redentor, né? Então, a gente vê que a redenção é um conceito básico para uma visão bíblica da salvação. E no Antigo Testamento, né, a redenção está integralmente associada à vida familiar, social e nacional de Israel, né? O indivíduo israelita poderia agir como redentor, pagando o resgate para o quê? Para a libertação de um escravo, para recuperar também um campo. Ao invés de sacrificar um macho primogênito em favor de alguém que, de outra forma, seria condenado à morte também. Então, isso é importante. Tudo aquilo que o senhor falou está ligado nisso, né? Para a glória de Deus. E é muito bom quando a gente entende isso, porque nós fomos pagos pelo alto preço, né? E preço de morte, morte de cruz. Amém. Com certeza, pastor. Se nós formos estudar aí, nós vamos a uma referência que eu marquei mais cedo, eu quero também citar ela. Você vai encontrar muita gente lá no Antigo Testamento pagando dívida de propriedades, tá? Pagando por escravos para serem libertos. Isso é redenção, tá? Quem paga é remidor, tá? É o remidor. Então, nós vamos ver aquela situação de Boaz, né? Bem conhecida aí por muita gente. Agora eu quero convidar vocês para nós lermos um texto, que é aos Efésios, bem coladinho em Gálatas, capítulo de número 1, e o verso de número 7. Diz assim, ó: em quem temos a redenção pelo sangue. Olha só. Em quem temos a redenção pelo sangue. Ou seja, como foi pago isso? Como é que esse remidor, que esse redentor
redentor pagou? Pagou com sangue. Tá? Então, a dívida que nós tínhamos, esse redentor vai lá e paga com sangue, pelo qual nos fez agradáveis a si no amado, ou seja, em Deus. Cristo veio e com sangue ele pagou isso. Então, vamos lá agora, do ponto de vista jurídico, tá? Do ponto de vista jurídico. Deixa-me detalhar alguma coisa para os irmãos, mas antes de falar aqui alguma coisa para detalhar com vocês, e a gente precisa ler a Bíblia com olhar, né? E eu sempre digo isso aqui, nós precisamos olhar a Bíblia com olhar clínico, nós não podemos olhar a Bíblia como nós queremos, nós precisamos olhar a Bíblia com olhar clínico. Então, o Velho Testamento utiliza o termo redenção, tá? Em 4 aspectos. Em 4 aspectos. Ela era usada na legislação, no Pentateuco, para se referir ao resgate de um campo que fora vendido em tempo de necessidade. Pastor, onde é que está isso? Vamos ler. Nós estamos na escola bíblica. Levíticos. Eu disse para você vir com caneta para a sala de aula, tá? Então, Levítico, capítulo de número 25. Levítico está lá nos livros, né, nos primeiros livros da Bíblia. Êxodo, depois de Êxodo é Levítico, é o terceiro livro. Capítulo 25, tá? E o verso de número 25. 25. Quando teu irmão empobrecer e vender alguma porção da sua possessão, então virá o seu resgatador, e resgatará o que vendeu seu irmão. Então, uma das formas de conhecer é que o resgatador iria lá para resgatar o que o irmão havia perdido. Ficou pobre e agora a única maneira de pagar a dívida era entregando bem. Quando o irmão tomava conhecimento de que o seu irmão havia perdido tudo e agora estava, né, como diz o povo, sem eira, sem beira, aí o irmão vinha, pagava aquilo ali e resgatava aquilo ali. A gente vai ver isso no livro de Neemias, onde os irmãos pobres tomavam dinheiro emprestado e aí eles cobravam juro, não conseguiam pagar e eles iam dando suas propriedades. E aí Neemias vai lá e com uma sabedoria imensa, ele consegue devolver ali para o povo. Então, também Neemias é conhecido como um resgatador. Nós vamos ver Levítico capítulo 25 e o verso 48. Tá? Depois que se houver vendido, haverá resgate para ele. Um de seus irmãos o resgatará. Olha só, vai lá, né? E a gente percebe que existe aí o processo do resgate. Então, o resgate diz respeito a propriedades, diz respeito a animais que não eram dedicados ao sacrifício, e esses animais teriam que ser animais que não fossem dedicados a sacrifício ao Senhor, porque se fosse um animal que fosse dedicado a sacrifício, oferecido, dado para sacrificar, não poderia resgatar um animal que foi dado para sacrifício. Ninguém poderia ir lá tomar um animal de volta que foi oferecido como sacrifício. Então, foi para sacrifício? Foi. Ninguém resgata. Só se resgatava um animal se não fosse para sacrifício. Pastor, onde é que está isso? Levíticos 27, verso 11. Está assim, ó. E se for algum animal imundo, dos que se não oferecem oferta ao Senhor, então apresentará o animal diante do sacerdote. E o sacerdote o avaliará, seja bom ou seja mau, segundo a avaliação do sacerdote, assim será. Porém, se em alguma maneira o resgatar, então acrescentará o seu quinto além da sua avaliação.
tá? E quando alguém santificar sua casa para ser santa ao Senhor, o sacerdote o avaliará, seja boa, seja má, como o sacerdote a avalia, assim será. Mas se que o santificou resgatar a sua casa, então acrescentará o quinto a mais do dinheiro da tua avaliação e será sua. Então, olha só podia resgatar, tá? Se não fosse ali para o sacrifício. Se fosse tentar resgatar, tinha uma multa, tá? Você vai querer? Vai. Agora eu vou multar, porque isso aqui foi dado como sacrifício. Então, tinha esses passos. O que é que nós estamos vendo aí? Uma lei, tá? Aí é como se fosse uma, vamos dizer, né, uma constituição do povo, um código penal, porque tem uma pena, Então, em terceiro ponto, também se refere ao vingador de sangue. Nós lemos esse texto, que era quando alguém matava uma pessoa, e esta pessoa que matava, matou sem querer. Eu não lembro se é crime doloso, se é culposo, não sei se Thelma consegue me ajudar aí. Quando alguém mata alguém sem querer, eu já esqueci. Estudei isso em direito, mas eu já esqueci. Eu acho que é doloso, parece, né? Quando alguém comete um crime que ele não queria. Está trabalhando com machado, tá? Gervásio falou aí. É culposo. Fala, Gervásio. Quando mata sem querer, é o crime culposo. Culposo. Isso. Eu não lembro mais não, tem muito tempo. Então, o que acontece? Trabalhou com machado, a pessoa está na frente, voou o machado do cabo lá, matou alguém. Quando essa pessoa matava, ele teria que correr. E a Bíblia diz que havia 6 cidades de refúgio para que essa pessoa que matou corresse e se refugiasse. E agora, o parente de quem morreu vinha para matar esta pessoa, correndo atrás para matar. Mas se ele não conseguisse alcançar a pessoa até a entrada da cidade, ele se apresentasse ao juiz na porta da cidade, e o juiz, ouvindo ele, entendendo que de fato ele não teve culpa, colocava para dentro da cidade, e o vingador de sangue não tinha como fazer mais nada. Então, nós vamos ler isso em Números, abra aí, Números 35 e o verso 12. Números 35 e o verso 12. Diz o seguinte, 35, 12. E estas cidades vos serão por refúgio do vingador do sangue, para que o homicida não morra, até que esteja perante a congregação no juízo. Então, o vingador de sangue, tá? Esta pessoa aqui que era o vingador de sangue, ela não poderia mais se aproximar de um homem que havia cometido um assassinato, porque ele já estava dentro da cidade. Então, como nas relações comerciais, era necessário um valor, tá? Era necessário um valor equivalente para que uma propriedade, e como o pastor disse aí, um escravo, tá? Fosse resgatado, no caso de uma vida retirada, com a vida do assassino, teria que se pagar. Mas, se essa pessoa tivesse de fato cometido, querendo, ele teria que pagar com a sua própria vida. Então, a Bíblia diz lá, dente por dente, olho por olho. Mas, se o vingador de sangue não conseguisse, de fato, pegar esta pessoa, nesse caso, aí, né, ele não poderia ser executado. Nós temos um outro quarto ponto, né, um outro ponto comum, é o que o salmista diz, né, e os profetas, está ligado com a identificação de Deus, né, como Redentor de Israel. Então, Cristo é o Redentor de Israel. Neste caso, o preço da redenção não é citada, não tem preço aqui, tá? Porque nós lemos agora há pouco que o preço foi o sangue. Então, Cristo, ele veio redimir o homem
com seu sangue. Embora a ideia desse julgamento, né, sobre os inimigos de Israel, que a Bíblia vai citar, ainda também a gente não tem, né, claro de como foi isso, mas eu queria que nós também lêssemos um outro texto, que é o profeta Isaías, capítulo de número 43, do verso 1 ao verso 3. Isaías 43, do verso 1 ao verso de número 3. Vamos lá? Isaías 43. Risca a sua Bíblia, irmão. Risca aí em cima, marca, bote alguma coisa aí para você lembrar quando você estiver folheando a sua Bíblia, você não esquecer. 41, de 1 a 3. Calai-vos perante mim, ó ilhas, povos, renovai as forças e chegai-vos, e então falai, cheguemo-nos juntos a juízo. Quem suscitou do Oriente o justo e o clamor para o pé de si? Quem deu às nações a sua face, o fez dominar sobre reis? Ele os entregou a sua espada como pó e como pragana arrebentada do vento ao seu arco. Ele persegue-os e passa em paz por uma vereda em que, com os seus pés, nunca tinha caminhado. Então, você percebe que isso aqui está ligado a Deus. Então, Deus é o único Deus. Israel, aqui ele deve ter, né, nesse texto, colocado toda a sua confiança unicamente em Deus. E ele percebe que para sair daquela situação, tudo aquilo ali é Deus quem faz. Agora, eu quero levar-vos para um texto que, para mim, é um dos maiores textos de redenção. Que é Êxodo, capítulo 4, Êxodo capítulo 6, não é 4 não, Êxodo, capítulo 6. O crime aí é doloso, não é culposo não, é isso que eu tinha dito lá, Gervásio. Eu tinha uma lembrançazinha, crime doloso. Então, Êxodo capítulo 6, diz assim: portanto, diz aos filhos de Israel, eu sou o Senhor, tá? Eu sou o Senhor. Portanto, diz aos filhos de Israel, eu sou o Senhor. E numa Bíblia mais antiga não vai estar assim, não. Numa Bíblia mais antiga está assim, ó. E Deus falou a Moisés dizendo, eu sou o eterno. Então, não tem aí essa expressão Senhor, tem o eterno. Eu sou o Senhor e vos tirarei. Marca aí essa partezinha, tirarei, isso tem na sua Bíblia. Tirarei de debaixo das cargas dos egípcios. Vos livrarei. Marca novamente aí, livrarei. Livrarei da sua servidão. Marca mais uma vez. E vos resgatarei. Marca novamente, resgatarei. Com braço estendido e com juízos grandes. Agora o verso 7. E eu vos tomarei por meu povo. Aqui está uma das maiores lições de Deus para o povo de Israel, que isso aí alcançou a gente. Então, você vai perceber que aparece aí as ligações desse resgate, né? Então, você vai perceber que o que aparece primeiro aí no texto é e vos, e eu, Senhor, né? E eu, o Senhor. Portanto, diz os filhos de Israel, eu, o Senhor, e vos tirarei. Então, tirar aqui, tá? É redenção, é redimir, é ser redentor. O Senhor está dizendo para o povo de Israel que ele vai tirar.
Tirar aquele povo de onde? De debaixo das cargas dos egípcios. Então, aqui há uma promessa de Deus. Deus está fazendo uma promessa de salvar aquele povo, de tirar aquele povo dali. Então, a palavra que vai aparecer aqui em hebraico é netzai, que quer dizer tirar, tá? Tirar, salvar, livrar. Então, aqui existe um ponto muito forte. Depois o texto diz assim, olha, e vos tomarei. Então, tomar aqui está dizendo, eu vou, né, levar vocês. Então, há uma promessa muito grande que começa lá atrás. E se os irmãos olharem aqui, e a gente voltar no capítulo 6, e o verso de número 3, diz assim, ó, do verso 2. Falou mais Deus a Moisés e disse, eu sou o Senhor. E ele aparecia a Abraão e a Isaque e a Jacó como Deus Todo-Poderoso. Mas pelo meu nome, o Senhor, não lhes fui perfeitamente conhecido. Ou seja, ele não foi conhecido. E também estabeleci o meu concerto com eles, para dar-lhes a terra de Canaã, a terra de suas peregrinações, na qual foram peregrinos. E também tendo ouvido o gemido dos filhos de Israel, aos quais os egípcios escravizam, e me lembrei do meu concerto. Olha só, Deus está dizendo que ele fez uma aliança com Abraão, uma aliança com Isaque, uma aliança com Jacó, de que aquela terra ali seria deles. Agora o povo é levado escravo, cativo, e agora o povo está lá penando no Egito. Aí Deus olha para o povo e lembra, eu tenho um concerto. Eu tenho uma aliança. Então eu vou lá e vou tirar. Então, olha Deus aparecendo como redentor, como remidor, tá? Eu vou lá e vou tirar. Então, tirar aqui é resgatar, é redimir, é redenção, tá? Depois, Deus diz assim, eu vou resgatar com o braço estendido. Mais uma vez aí marca resgatar. No verso 6 ainda, Deus disse, eu livrarei, tá? Vem para livrar. Livrar está ligado também à redenção, à salvação. E por último, ele diz assim, olha, e eu vos tomarei por meu povo e serei vosso Deus, e sabereis que eu sou o Senhor, vosso Deus, que vos tiro de debaixo das cargas dos egípcios. Agora, olha a promessa de Deus aqui que aplica-se a nós nesse plano da salvação. O verso 8 diz assim, e vos levarei. Levarei. Depois de tirar, depois de livrar, depois de resgatar, depois de tomar, tá? Jesus vem para nos levar. Por isso que o livro de João 14 diz, não se turbe o vosso coração, na casa do meu pai há muitas moradas, e se não for assim, eu teria dito, vou preparar-vos lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde estiver estejais vós também. A redenção era um conjunto de leis civis, tá? Marca isso aí. A redenção era um conjunto de leis civis para o povo de Israel. Então, eles tinham a lei de Moisés, tá? E a lei de Moisés não era só a Bíblia, mas a lei de Moisés também era essas constituições e esses códigos penal que a gente viu aí agora, tá? Você só pode fazer isso se for desse jeito, se não for, tem essa sentença. Então, isso é pena. Pena. Então, a redenção era um conjunto de leis civis que a nação de Israel tinha. Então, a lei de Moisés não era só a Bíblia. Tá? A lei de Moisés não era só a Bíblia. Aquele povo tinha também estas leis que lhe regiam. Eles eram regidos por um princípio natural, aplicável no dia a dia de cada um deles. Então, eles tinham que seguir um padrão ali, tá?
durante todos os seus dias. E essas leis que eles tinham, elas tornou-se a ilustração de algo que se tornou, né, para a gente uma ilustração de uma verdade espiritual que seria concretizada em Cristo. Então, você percebe que Paulo está usando, tá, esta lei que está lá na Antiga Aliança, no Antigo Testamento, que era algumas coisas que o povo teria que cumprir, tá? Paulo pega esta remissão, a forma como alguém era redimido, como o pastor Mateus já disse, um escravo, o povo que vendia suas propriedades, e aí este povo agora lá era redimido, e Cristo vem usando este processo da lei e Deus para trazer o plano de salvação para todos nós. Com isso, a nossa lição, que ela está, né, ligada a esse processo da redenção, nós precisamos entender que tudo isso, e agora é o último capítulo nosso, né, o segundo e o último, está pela graça. Não, nós não merecemos, é graça. Graça é favor merecido. Então, duas coisas estão ligadas a este processo da redenção: a fé e a graça. As suas obras, o que você faz, dando esmola, dando isso, dando aquilo, achando que você com isso está garantindo a sua salvação, porque você é bonzinho, boazinha. Eu já estou salvo porque eu sou uma pessoa que eu dou tudo que eu tenho para as pessoas, eu não aguento ver ninguém precisando de algo que eu dou e eu já tenho minha salvação garantida. Nananina, não. Tá? Nós não estamos aqui fazendo nada para termos, tá, a salvação em troca, fazendo bem às pessoas, dando esmola às pessoas para garantir salvação. Não. Salvação é um processo que nós temos que lutar todos os dias, e a Bíblia diz que o reino de Deus é tomado à força. Então, nós precisamos entender que a salvação, ela tem condições. Eu quero ler um outro texto, para a gente já concluir, me permita mais alguns minutos, que é Gálatas, capítulo 2, e o verso 16. Gálatas 2, e o verso 16. Sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Temos também crido em Jesus Cristo para sermos justificados pela fé de Cristo e não pelas obras da lei, porque pelas obras da lei nenhuma carne será justificada. Então, não adianta, tá? Nós lemos aí, Paulo disse, ainda que eu falasse a língua dos anjos, conhecesse todos os mistérios, se eu não tivesse amor, nada disso valeria, mas a salvação está ligada à fé. Eu preciso acreditar, ter fé que Cristo veio para redimir os nossos pecados. Então, a fé está ligada a isso. João, né, capítulo 3 e o verso 17, vai falar do processo da libertação, da nova vida em Cristo. E tem um texto que diz, olha, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas andam segundo o Espírito. Se eu conheço o Evangelho e continuo vivendo uma vida de pecado, práticas pecaminosas, naturalmente eu estou numa situação bem complicada. Romanos, capítulo 8 e o verso 1 é o que aparece aqui, o texto que eu li agora. Portanto, não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus nos livrou da lei do pecado e da morte. Então, nós temos acesso e comunhão com Deus. Então, nesta doutrina da salvação está a adoção, o direito de sermos feitos filhos de Deus. Então, esta nova vida em Cristo nos aproxima de Deus, mas nós precisamos ter uma vida transformada e transformada pela renovação do entendimento. Colossenses, já estamos terminando, Colossenses, capítulo 1, verso 13 e o verso 14. Depois de Filipenses,
já é, né, Tessalonicenses, aliás, Colossenses. Depois de Filipenses já é Colossenses. Colossenses capítulo 1 e o verso de número 13 e 14. Diz assim: ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho, no seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos nossos pecados. Cristo nos redimiu pelo pecado, então nós precisamos viver uma vida, tá, em novidade. Uma vida em novidade, uma novidade de vida, para que possamos juntos fazermos a vontade de Deus. Para concluir a aula, diz o seguinte: o ministério deve focar não apenas no perdão dos pecados, mas também na nova vida em Cristo. Exemplos de transformação de vida são são poderosos testemunhos. Um pastor pode ilustrar isso ao contar a história de alguém que foi libertado de vícios ou práticas destrutivas e agora vive uma vida dedicada ao serviço de Deus e ao próximo. Aplicação pessoal. Reconheça que ao ser redimido por Cristo, você agora vive uma nova vida com novos propósitos. Deixe para trás o passado e as antigas maneiras de viver. Abrace a nova identidade que Cristo te deu e busque refletir essa transformação em suas atitudes, palavras e escolhas diárias. Conclusão: a redenção em Cristo é o centro do plano de Deus para a humanidade. A cruz é o ponto de encontro do amor e da justiça divina. Por meio da fé em Cristo somos justificados, libertos da condenação e transformados para uma nova vida. A igreja deve proclamar essa mensagem com confiança, oferecendo ao mundo a esperança da salvação que há em Jesus Cristo, nosso Senhor. As perguntas, tá, da lição de vocês, quem tem aí a lição de aluno, a primeira pergunta é: o que significa redenção em Cristo? A resposta é: a redenção em Cristo significa que, por meio da fé em Jesus, somos perdoados de nossos pecados e recebemos uma nova vida, sendo conciliados com Deus. Resposta da pergunta número 2. Pergunta número 2. Como a obra de Cristo na cruz nos liberta da condenação? Resposta: a obra de Cristo na cruz satisfaz a justiça de Deus ao pagar o preço pelos nossos pecados, nos libertando da condenação e garantindo a vida eterna a quem crê. Pergunta número 3. Qual é a importância da fé na experiência de salvação? Resposta: a fé é fundamental na experiência da salvação, pois é através dela que aceitamos a graça de Deus, recebendo perdão e a justificação oferecidos por meio de Cristo Jesus, nosso Senhor. Que possamos compreender qual seja a boa e a agradável vontade de Deus para cada um de nós. O microfone está aberto, se alguém quiser fazer algumas considerações, colocações para contribuir, ou se alguém quiser fazer alguma pergunta. Alguém quer falar? Ficou alguma dúvida? Quer fazer alguma pergunta? Quer trazer algum testemunho de mudança de vida para nós? Esta é a hora. Se satisfez aí a revista, cada um de vocês, então, tá? Pode levantar a mãozinha aí, apertar essa mãozinha para a gente encerrar a aula e ser grato a Deus por tudo. Pastor Mateus quer falar mais uma vez. Pode. Não, pastor, só tenho a agradecer a Deus por essa aula, né? Somente isso, em nome de Jesus.
muito proveitosa. E agora passamos para aqueles que vão vir para a Escola Bíblica Dominical, né? Em nome de Jesus. Tudo aquilo que aprendemos, né? Maravilhoso. Parabéns. Amém. Seria interessante que todos os nossos pastores que estão lecionando aos domingos pudessem participar com a gente aqui, para a gente até, né, trazer algumas coisas para contribuir com a nossa sala de aula. Sigam os nossos canais nas redes sociais. Nós temos um canal específico para essas postagens das nossas aulas gravadas da revista, e dizer aos irmãos que no final do trimestre, aliás, no final do ano, quando nós completarmos todos os trimestres, estou organizando um certificado para vocês entregarem aos alunos que não faltaram nenhuma escola bíblica, tá, durante o ano. E se alguém faltar aí, e essa falta for justificável por trabalho, por questões de saúde, serem certificados, que possamos, no final do ano, fazermos uma escola bíblica festiva, agradecendo a Deus por poder ter participado de todos os trimestres e cada aluno poder receber esse certificado. A gente vai elaborar, encaminhar para cada um de vocês, e vocês podem imprimir aí, entregar a cada aluno, fazer a foto e a gente colocar lá no nosso canal. Estou organizando um site já para vocês terem lá tudo da nossa escola bíblica postado, e a gente poder trabalhar ali para que o nome de Jesus seja glorificado em nós. Pedir aí ao pastor... Alguém ainda quer falar? Se não tiver mais alguém, quero agradecer a missionária Cacilda por ter contribuído no início da aula conosco. Pastor Vitor e pastora Luana não conseguiram participar, mas Deus abençoe, e ser grato a Deus por tudo. Na próxima semana nós estaremos mais uma vez juntos para participarmos desse momento único, que é aprendermos a palavra do Senhor Jesus, que é algo especial para a gente. Como não tem mais ninguém para falar, pedir ao pastor Carlos Júnior, lá de Santana do Ipanema, para fazer essa oração agradecendo a Deus por esta aula, e lembrar-lhes que amanhã, às 10 da manhã, nós temos o programa Encontro de Fé, que vai ao ar todos os sábados, das 10 ao meio-dia. Participe conosco e nos ajude a chegar mais longe, sendo porta-voz de Deus para esta geração aí em crise espiritual. Deus abençoe. Pastor Carlos Júnior, pode orar agradecendo a Deus por esta aula. A paz do Senhor, professor, a paz a todos os alunos que compõem essa classe. Deus abençoe, que aula maravilhosa, só temos de agradecer a Deus. Oremos, querido Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, te louvamos e te agradecemos por mais uma oportunidade de poder participar desse estudo maravilhoso, pela boa palavra que nós aprendemos esta noite. Foi como uma boa semente plantada no nosso coração. Abra o nosso entendimento, fortaleça a cada dia essa escola bíblica, que possamos dar frutos através dos ensinamentos que estamos recebendo. Temos de glorificar ao Senhor, agradecer a Deus pelos nossos professores, pela inspiração e os conhecimentos que têm sido transmitidos para todos nós. Obrigado, Senhor. Possamos ter uma noite de paz, de bênção e de vitória. É o que nós te pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Gente, eu vou tentar, durante esse trimestre, trazer outros professores de outras classes, pastores de outras igrejas nossas que estão utilizando a revista, para também dividir aqui com a gente algumas coisas, tá? Avisar com antecedência para que o pastor possa pesquisar, e trazerei pelo menos 10 minutos de uma aula para nós. E com isso a gente vai exercitando, né, pessoas para estarem trabalhando a escola bíblica conosco. A próxima revista nossa é a de número 4. A próxima revista é de número 4, deixa eu ver aqui.
Se alguém está com ela aberta aí, 3, 4. É o caminho da santificação. Muito importante também. Eu quero pedir, né, a irmã Roberta, para ela estudar já, né, tem 8 dias, estudar aí para trazer um pouquinho dessa lição para a gente. Na próxima semana, vai estar aqui com a gente pastor Fabrício, pastora Micaelen. Então, nós vamos nos dividir, uma partezinha de Roberta, uma parte de Fabrício, uma parte da pastora Micaelen, pastora Thelma que está aqui com a gente. Então, nós vamos nos dividir aí para que esta aula seja abençoada. Deus abençoe a cada um de vocês. Emerson, pastora Vivi, Diácono Daniel, Tayane, pastora Rita Maria, Deus abençoe Rita. Estuda aí que seu dia também de dizer alguma coisa vai chegar. Pastor Tilson, pastora Amanda, todos aí em Subaúma, Deus abençoe. Pereira Silva, Deus abençoe também. Deus abençoe. Tá aí, Thelma chegou agora há pouco cansada do trabalho, mas está aí com a gente. Irmã Marilene Ferreira, Deus abençoe. Missionária Cacilda, que nos ajudou também com esta revista. Missionária Luziene, Gervásio, Deus abençoe Gervásio, de maneira grandiosa está aí, né? Sofreu um pequeno acidente, mas está aí com a gente. Deus abençoe a irmã Júlia Ferreira, eu vi que estavam lá na arrumação da igreja, ela mostrando ali o vídeo dos irmãos, mas não deixaram de participar. Pastor Jasson, um dos nossos pastores aqui da sede, pastora Gilma, pastor Antônio, os obreiros aí, de Humildes, da IADME Humildes, Deus abençoe, pastora Francisca, tá? Eu vi uma mensagem de alguém doente, não lembro o que foi aí, mas se a senhora puder abrir o microfone e de repente a gente podermos orar, eu vi subindo alguma coisa, mas eu não consegui ler. Nossa irmã Eusimar, que também é lar de, como é o nome? De Humildes, irmã Eliane Souza, Deus abençoe, irmã Eliane, pastor Carlos Júnior, que é um dos pastores nossos da Semadeb em Santana do Ipanema, em Alagoas, Deus abençoe Carlos Júnior, e pastor Mateus, Deus abençoe o senhor, a igreja e os irmãos, feliz pelas fotos lá dos alunos estudando, Deus em Cristo abençoe. Alguém quer fazer alguma pontuação aí? Tá? Tô vendo que a Cacilda parece que quer falar, pode falar, Cacilda. Não, só falar que Jailton também assistiu a aula, viu? Irmãos, também, tá? Que nosso seminário teológico começou, nós estamos na nossa segunda aula, tá? Não perca, nós estamos falando agora para a turma do bacharel, gravei essa aula essa semana, e também para a turma do básico, nós estamos na nossa segunda aula já, e já está aberto aí todos os cursos da FAITEL desse ano de 2025. Capelania, Juiz de Paz, Direitos Humanos, Direito Eclesiástico, Psicanálise, que já está aqui na nossa plataforma, é um curso novo, e nós estamos trazendo mais 50 cursos aqui para a FAITEL, justamente para que os nossos pastores e líderes e obreiros sejam preparados para exercer a tarefa do Reino de Deus. Pastor Carlos Júnior também levantou a mão. Pode falar, Carlos Júnior. Ô, professor, assim, justificando um dos nossos alunos de hoje, que é a missionária Sara, nós temos 5 alunos participantes, viu? É o José Pereira, a Júlia, Marilene, Sara e eu, pastor Carlos Júnior, ok? Maravilha, coisa boa. Deus abençoe vocês aí de Santana do Ipanema. Que bênção. Um abraço. E como a gente diz aqui, sempre avante. Deus abençoe, que o grande amor de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todos vocês que aguardam a volta de Jesus. Só pedir a vocês que assim que terminar a aula, vocês apertem embaixo nesse botãozinho vermelho para vocês saírem, para que eu consiga baixar o vídeo para gravar. Porque às vezes os irmãos não saem da sala e ficam aí, eu não consigo, e já teve irmãos que ficaram 3 horas aí
sem saírem, e aí eu não consigo baixar o vídeo para editar e subir para a plataforma. Então é só vocês apertarem aí embaixo, nesse botãozinho vermelho, que vocês vão sair automaticamente e a gente já encerra a aula. Tá bom? Deus abençoe a todos. Muito obrigado.